Game of Thrones sempre foi uma série conhecida por ser muito grande, ter muitos personagens e contar uma história bastante complexa. Porém, isso nem se compara aos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, que contam a história com ainda mais personagens, ainda mais arcos e de uma forma ainda mais complexa. E, por conta disso, existe uma lacuna enorme de informações entre os fãs que só assistiram a série e os fãs que também conhecem os livros. E por isso, no vídeo de hoje, eu vou contar algumas coisas sobre esse universo que apenas os fãs que leram os livros conhecem. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. E antes de começar o vídeo, em primeiro lugar, fica aqui o meu crédito mais uma vez pro Caco Cardassi, lá do Caldeirão Furado, porque eu peguei essa ideia dos vídeos dele, já que ele tá fazendo uma série lá desse estilo de vídeos de Só Quem Leu Sabe, com a saga Harry Potter. Então, mais uma vez, muito obrigado, Caco. E, em segundo lugar, eu queria dedicar esse vídeo para minha irmã, Tiffany Magaldi, que sempre assiste aí os vídeos do canal, inclusive foi assistir Game of Thrones só para poder acompanhar melhor aqui os meus vídeos, porém ela não leu os livros e vendo esse vídeo, pelo menos ela vai saber algumas diferenças aí dos livros para a série. Então, esse vídeo também é para você, Tiffs, ou Tifferson, como eu te chamo. Beijo. Enfim, créditos e dedicatórias feitas, vamos para a lista. 1. Personagens cortados. Bom, esse item da lista é até um pouco mais conhecido dos fãs, afinal é muito comum em adaptações que alguns personagens da obra original sejam cortados, tanto quando os livros são adaptados para a TV ou quando eles são adaptados para o cinema. Mas no caso das crônicas, esses cortes são curiosos porque existem alguns personagens muito importantes e muito interessantes para a trama nos livros que foram totalmente descartados da série. E, na minha opinião, os 3 principais personagens cortados de Game of Thrones foram a Senhora Coração de Pedra, o Jovem Griff e a Arianne Martell. Bom, a Senhora Coração de Pedra nada mais é do que a Catelyn Stark ressuscitada. Nos livros, após o Casamento Vermelho, o corpo da Catelyn é deixado no Rio Tridente e, após 3 dias, ele é encontrado pela Irmandade Sem Bandeiras. E, apesar do avançado estado de decomposição do cadáver, o Lord Beric Dondarrion decide dar a sua própria vida em sacrifício para que a Catelyn pudesse retornar. E de fato, ela retorna à vida, mas totalmente mudada. Fisicamente, os cabelos dela ficaram brancos e ela tem uma aparência cadavérica. E a sua voz não sai direito, porque na hora da morte a garganta dela foi totalmente cortada. Então, para poder falar, essa nova Catelyn precisa tapar o corte que ela tem na garganta com a mão para que alguém consiga ouvir o que ela diz. E não só na aparência, mas a personalidade dessa Catelyn também mudou. Para começo de conversa, essa nova Catelyn vingadora assume o comando da Irmandade Sem Bandeiras e passa a caçar e executar todos os soldados e membros da casa Lannister e Frey que ela encontra pelas terras fluviais, porque ela os considera culpados pela morte de toda a sua família. E até onde os livros pararam, a Catelyn segue bem viva, ou meio viva, e atuante lá nas terras fluviais, e inclusive o arco de história dela se encontra tanto com a Brienne quanto com o Jaime Lannister. Porém, na série, em Game of Thrones, como a gente sabe, eles preferiram simplesmente deixar a Catelyn morta. Lembrando que houve uma intencionalidade dos D&D, os produtores executivos de Game of Thrones, em reduzir bastante os elementos mágicos da série em prol de ter uma narrativa mais realista. Isso foi parte aí dos erros que eles cometeram na adaptação de GOT. E aqui vale citar brevemente também que nos livros a esposa do Robb Stark fica viva. Ela não estava nas Gêmeas durante o Casamento Vermelho e nos livros o seu nome é Jaime Westerling. Ela é uma garota jovem que a princípio também não estava grávida do Robb Stark e a mãe dela acaba se aliando aos Lannisters durante o Casamento Vermelho para que a filha pudesse ser poupada de todo o massacre. Já em Game of Thrones, a esposa do Robb Stark é a Talisa, uma mulher de volantes e uma personagem bem aleatória, para falar a verdade. Enfim, além da Senhora Coração de Pedra, a série também cortou o personagem do Jovem Griff. E aqui é um caso bem complexo, porque o Jovem Griff é um nome falso. E esse rapaz afirma ser simplesmente o filho sobrevivente do príncipe Rhaegar Targaryen com a princesa Elia Martell. Segundo o que sabemos, ambos os filhos do Rhaegar e da Elia teriam sido mortos a mando do Tywin Lannister lá no saque de Porto Real que aconteceu no final da rebelião do Robert. O filho menino do Rhaegar com a Elia era um bebê e na época ele teria tido a sua cabeça esmagada pelo Montanha.
Porém, nos livros, esse tal jovem Griff afirma que o Varys trocou os bebês antes do Montanha atacar os aposentos da Aelia Martell. Então, o jovem bebê Aegon, filho do Rhaegar, foi salvo e acabou sendo criado em Essos em segredo. E, durante toda a sua vida, ele foi acompanhado por um homem chamado Jon Connington, que era uma das pessoas mais próximas do Rhaegar Targaryen quando ele ainda estava vivo. E não apenas isso, mas nos livros, o jovem Griff já tem o apoio da Companhia Dourada, que é a principal companhia mercenária do mundo, e ele já desembarcou em Westeros para tentar reconquistar o seu trono. Então, vocês lembram como na série a Daenerys fica com ciúmes do Jon Snow por ele ter uma pretensão ao trono melhor do que ela? Então, se isso acontecer, nos livros não vai ser uma disputa entre a Daenerys e o Jon Snow, mas sim entre a Daenerys e o jovem Griff. Além disso, na série de Game of Thrones, a Lyanna teria dito que o nome do Jon Snow é Aegon, o que não faz sentido nenhum, porque o Rhaegar já tinha um filho chamado Aegon, então ele estaria descartando completamente esse filho. Ou seja, foram vários errinhos aí que a série cometeu, e provavelmente boa parte da história do jovem Griff dos livros foi passada pro Jon Snow. Enfim, é bem plausível que em algum momento do final dos livros aconteça uma guerra ou batalhas entre os apoiadores do jovem Griff e os apoiadores da Daenerys. Mas quem gosta da Dany pode ficar tranquilo, porque existem muitas pistas nos livros de que o jovem Griff não é um Targaryen verdadeiro, que ele não é na verdade o filho do Rhaegar, mas sim um remanescente da casa Blackfyre. E se você não sabe o que é Blackfyre, aí você vai precisar assistir o meu vídeo completo sobre as rebeliões Blackfyre, que vai aparecer num card aí em algum lugar do vídeo pra vocês. E por fim, uma personagem importantíssima cortada de Game of Thrones e que até tem uma certa relação com o jovem Griff é a princesa Aryane Martell. A Aryane é a herdeira de Dorne, já que Dorne também permite que as mulheres possam herdar terras e títulos. E além disso, aqui eu tô falando que a Aryane é uma princesa, porque em Dorne eles não usam os títulos de Lord ou Lady, e sim príncipe e princesa, porque eles são de uma tradição Rhoynar. E a Aryane Martell é uma das personagens mais interessantes dos livros, na minha opinião. Ela é uma mulher sedutora e muito determinada, que complementa os planos do seu pai, o Doran Martell, em se vingar dos Lannisters a qualquer custo. Nos livros existem algumas pistas de que no futuro a Aryane pode se unir ao jovem Griff, por exemplo, e que ela até mesmo pode ser a próxima rainha de Westeros, caso os dois consigam derrubar a Cersei do poder. Então, ela é uma personagem muito interessante que ajuda a gente a entender melhor nos livros quais são os planos de vingança que os dorneses têm. Em Game of Thrones, o pior arco da série com certeza foi Dorne. E parte de ser tão ruim o arco de Dorne em GOT é porque eles cortaram a Aryane. E bom, aqui nesse vídeo eu tô falando sobre algumas coisas que só os fãs de Game of Thrones que leram os livros conhecem. Porém, uma coisa que todo mundo tem que conhecer, leitor ou não, é que a Insider faz as peças de roupa mais confortáveis do mundo. Vocês podem ver que em quase todos os meus últimos vídeos eu tô usando camisetas da Insider, porque desde que o canal fez parceria com eles, eu me apaixonei e agora metade do meu guarda-roupa é da Insider. E a Milena tá aqui, não me deixa mentir. Verdade. E o melhor de tudo, a Insider é uma marca famosa pela tecnologia que eles implementam nas suas peças. E eles estão cada vez mais focados em oferecer looks completos pra gente. Então, não só estou utilizando camisetas da Insider agora, como nesse momento eu também estou usando essa maravilhosa bermuda que é super estilosa e absurdamente confortável. Eu tô pedindo pro Diego colocar aí o take do meu lookinho completo aí pra vocês. E eu e a Milena já temos camiseta da Insider, bermuda da Insider, calça, camiseta de manga longa e até cueca. E eu juro, a cueca da Insider é uma das melhores roupas que eu já usei na minha vida. Todas as peças parecem que a roupa tá abraçando o seu corpo. É realmente difícil de descrever. E eu adoro porque as peças deles desamassam no corpo e elas têm esse estilo bem minimalista que combinam muito com o meu próprio estilo, que é mais casual, urbano e discreto. Então, se você quer montar os seus looks com a Insider, essa é uma oportunidade perfeita para você, porque com o meu cupom Thiago15 você garante um desconto para usar em qualquer compra do site. Então clica no primeiro link que vai estar na descrição e no comentário fixado desse vídeo e já vai montando o seu carrinho. Lembrando que a Insider tem peças tanto femininas quanto masculinas e eles estão com uma variedade cada vez maior. E clicando no link, de quebra você ainda ajuda o canal a crescer, mostrando para o pessoal da Insider que a nossa comunidade é super engajada. 2. O Pacto de Dorne.
E bom, já que eu tô falando de Dorne mesmo e da importância da Casa Martell na história, um fator que só quem lê os livros conhece é que após a rebelião do Robert acabar, houve um pacto de casamento entre a Casa Martell e os Targaryen remanescentes. Na verdade, se a gente for olhar na história de Westeros, desde que Dorne se uniu aos Sete Reinos, é muito comum que os príncipes Targaryen se casem com as princesas dornesas. Antes disso, era muito comum que os Targaryen se casassem com os Velaryon, como a gente vê lá em House of the Dragon, por exemplo. Basicamente, desde a conquista do Aegon, era muito comum que os príncipes Targaryen ou casassem entre irmãos ou casassem com alguém da casa Velaryon, que também tinha sangue valeriano. Inclusive, se eu não estiver enganado, a mãe do Aegon Conquistador era Velaryon, por exemplo. Mas, após a Dança dos Dragões, os Velaryon perderam a relevância na política de Westeros e logo a Casa Martell passou a assumir a presença que eles tinham na corte e substituiu os Velaryon nessa questão dos casamentos com os príncipes Targaryen. E, por conta disso, os Martell eram um dos maiores apoiadores da Casa Targaryen, mesmo durante a época da rebelião do Robert. Como eu falei, o herdeiro ao trono, o príncipe Rhaegar, era casado com uma Martell, a Elia. E o ponto todo aqui é que mesmo após a vitória dos rebeldes, do Robert, os Martell mantiveram seu apoio aos Targaryen secretamente, mesmo que nas aparências eles tivessem se rendido. Isso porque, antes do saque de Porto Real acontecer, a rainha Rhaella fugiu para a Pedra do Dragão junto com seu filho mais novo, o Viserys. Lá, ela deu à luz a princesa Daenerys e faleceu, deixando os dois irmãos sob cuidados de um cavaleiro leal chamado Sir Willem Darry. E foi ele que levou os dois irmãos para Braavos, para que eles ficassem protegidos. E, lá em Braavos, o Sir Willem Darry se encontrou com o príncipe Oberyn Martell, onde eles assinaram um pacto de casamento secreto entre o Viserys e a Arianne Martell. Esse pacto teve como testemunha o próprio Senhor do Mar de Braavos, e significava que eventualmente o Viserys deveria voltar para Westeros, já tendo a Arianne como sua prometida para unir Dorne à sua tentativa de retomar o Trono de Ferro. Porém, como sabemos, o Viserys acaba sendo morto logo no primeiro livro e na primeira temporada pelo Khal Drogo. Por isso, nos livros, um dos irmãos mais novos da Arianne, Quentyn Martell, vai até Meereen para reivindicar a mão da Daenerys em casamento para que os dois cumprissem esse pacto secreto. Porém, na época que o Quentyn chega, a Daenerys já estava prestes a se casar com um homem de Meereen. E por conta disso, ela dispensa o Quentyn e a proposta de casamento dele. E no final das contas, o Quentyn tenta domar um dos dragões da Daenerys para impressionar ela e acaba morrendo. Mas é muito interessante que nos livros já havia toda essa relação entre a Casa Martell e os Targaryen remanescentes, mostrando que, de certa forma, a força da Casa Targaryen nunca acabou em Westeros. E é por isso que existem muitas pistas, por exemplo, de que nos livros a Arianne Martell vai querer se casar com o jovem Griff, que supostamente também é um Targaryen, então ela iria cumprir esse pacto de casamento com ele. 3. Tysha era de verdade. Bom, agora que a gente já saiu dos personagens e arcos cortados da série, eu queria citar um elemento de motivação de personagens que foi pouco explorado em Game of Thrones, mas que tem um papel central nos livros, que é a existência da Tysha. Para quem não lembra, a Tysha foi a primeira esposa do Tyrion Lannister. Lá na primeira temporada, o Tyrion conta para Shai que quando ele era novo, ele e o Jaime salvaram uma garota chamada Tysha que estava fugindo de bandidos ali na região de Lannisport. Eles encontraram ela no meio da estrada e, enquanto o Jaime saiu atrás dos bandidos, o Tyrion cuidou da garota. E foi aí que os dois se apaixonaram. Eles resolveram se casar em segredo e até ficaram alguns dias sozinhos em lua de mel se amando, e esse foi um dos melhores momentos da vida do Tyrion. Porém, o Lord Tywin Lannister descobriu, porque tudo que é bom acaba rápido, e obrigou o Jaime a confessar que a Tysha, na verdade, era apenas uma prostituta paga por ele para criar aquela historinha com o objetivo de fazer o Tyrion perder a virgindade. Depois, o Lord Tywin não só convenceu o Septão a anular o casamento dos dois, como a Tysha foi dada para os soldados Lannisters, que encheram ela de dinheiro, e no final o próprio Tyrion também foi obrigado pelo pai a pagar a garota com um dragão de ouro, para que ele se lembrasse de que um serviço para um Lannister sempre vale muito mais. Depois disso, a Tysha simplesmente desapareceu. E na série fica por isso mesmo. A Shai até diz pro Tyrion que ele foi ingênuo e que algo assim nunca aconteceria na realidade. Porém, nos livros, quando Jaime liberta o Tyrion, logo após o julgamento por combate dar errado, o irmão confessa que, na verdade, a Tysha não era prostituta. Ela realmente era uma garota comum, fugindo de bandidos,
e ela realmente era apaixonada pelo Tyrion. Toda essa história dela ser uma prostituta e de ser tudo uma armação do Jaime foi uma mentira que o Tywin obrigou ele a contar, porque seria uma desonra um Lannister se casar com uma garota do povo comum. E o ponto todo é que ouvir essa história, ouvir a verdade, destrói o Tyrion. Afinal, ele realmente amou muito a Tisha e ela foi dada pelo Tywin para ser abusada por um monte de soldados e depois ele simplesmente se livrou dela. E saber que o Jaime encobriu isso por anos faz com que o Tyrion rompa relações totalmente com a sua família. Ao ouvir isso, o Tyrion fica bravo com o Jaime e joga a verdade na cara dele, falando que a Cersei era uma desgraçada manipuladora e que ela traiu o Jaime com vários homens. Depois, foi justamente o fato de estar bravo pela situação da Tisha que fez o Tyrion ir até o quarto do seu pai para matar a Shai sem piedade e depois matar o próprio Lord Tywin. Sendo que o Tyrion pergunta o que aconteceu pro pai com a Tisha, para onde que ela tinha ido. E nisso o Lord Tywin responde que ela foi para onde as putas vão. E é aí que o Tyrion atira nele. E nos livros seguintes, o Tyrion vai ficar totalmente rancoroso, quebrado e com sede de vingança contra sua própria família, muito motivado pelo que aconteceu com a Tisha. E é por isso que o próprio George R. R. Martin fala que o Tyrion é um vilão, porque é nisso que ele está tentando se tornar nos livros. Tá tentando se tornar um homem cada vez mais cruel e frio. E eu digo tentando porque apesar do Tyrion querer ser ruim, frio e mal, e tá bem misógino na história, ele ainda tem esse lado bom dele, esse lado justo dele, que sempre fica puxando ele pro caminho certo. Mas a gente não sabe no que vai dar isso nos livros. De qualquer jeito, em Game of Thrones, eles não fizeram esse desenvolvimento pro personagem, e por isso o Tyrion fica perdido nas temporadas finais da série, e se torna basicamente um inútil. 4. A Longa Noite foi um evento global. Bom, a Longa Noite em Game of Thrones foi um verdadeiro fiasco. Talvez a luta contra os White Walkers tenha sido a maior decepção que a série trouxe. E parte disso, como eu já falei, vem do fato de que os D&D foram deixando a desejar no desenvolvimento sobre os outros e sua ameaça e sobre tudo que envolvia magia na história. Inclusive, vale um detalhe aqui, que na série os outros são chamados de Caminhantes Brancos ou de White Walkers. Mas nos livros eles têm esse nome, os outros. Isso acontece para dar para essas criaturas essa ideia de que eles são uma raça misteriosa, de que a gente sabe pouco sobre eles e suas intenções, e como se eles fossem essa massa de criaturas, uma força da natureza que ninguém consegue parar. Por isso que eles não têm uma identidade, um título como White Walkers, Caminhantes Brancos, e sim são os outros. É mais ou menos igual o Stephen King faz lá em It, a Coisa, onde o Pennywise, que até tem esse nome, né? Mas a criatura é conhecida como a Coisa, justamente com essa ideia de que a gente não tem informações sobre elas, ela é uma entidade do mal, sem forma definida, e tem poucos detalhes sobre ela. Então, para dar essa sensação a mais de mistério e de medo que essas criaturas trazem. Enfim, apesar da Longa Noite ser até que explorada na série pelo arco do Jon Snow e do Bran, os D&D deixaram todo o lore sobre a Longa Noite de fora de Game of Thrones. Por exemplo, eles não souberam explorar a profecia do Azor Ahai, ou mesmo as outras lendas que falavam sobre isso dentro do universo da história. Outro fator importante é que nos livros, a Longa Noite é tratada como um evento global. De Westeros até Ashai e Iti, todo o mundo sentiu os impactos da primeira Longa Noite. E por isso, cada povo tem uma história diferente sobre como ela surgiu e sobre como ela acabou. Em Essos, na região do rio Rhoyne, por exemplo, conta-se a história de que uma escuridão cobriu toda a extensão do rio e congelou as suas águas. Lembrando que o Rhoyne, no universo das Crônicas de Gelo e Fogo, é o maior rio do mundo, ele é enorme, sendo que quando você está no meio do rio você não consegue ver nenhuma das suas margens. E a Longa Noite seguiu acontecendo no Rhoyne até que um herói teria convencido os filhos da mãe Rhoyne, ou seja, os deuses do rio, conhecidos como Rei Caranguejo e Velho do Rio, a colocarem suas diferenças de lado para cantar uma canção secreta que trouxe a luz do dia de volta. Pode fazer piada do Siri Cascudo. A menina acha que o Rei Caranguejo mora no Siri Cascudo. Já em Iti, falavam que o deus conhecido como Leão da Noite foi libertado na Terra com um exército de demônios. Isso aconteceu porque a Imperatriz Ametista, do Grande Império da Alvorada, teve o seu trono usurpado pelo seu irmão, o Imperador da Pedra de Sangue. Esse golpe de estado entre irmãos fez com que a deusa principal da região, a Donzela Feita de Luz, virasse as costas para a Terra,
o que permitiu que o leão avançasse com seu exército demoníaco. E o mais curioso, não só essa história de E.T. é parecida com a história da Longa Noite lá de Westeros, como em E.T. foram construídos 5 fortes gigantes, que serviam como uma linha de defesa da humanidade para lutar contra o Leão da Noite. Igual em Westeros existe a muralha. E, segundo essa história, a Longa Noite teria durado décadas, até que, pelas lendas de Ti, ela foi encerrada porque uma mulher com cauda de macaco conseguiu vencer a escuridão. E a própria profecia do Azor Ahai não é de Westeros. Essa é uma narrativa que vem de Ashai das Sombras, que fala do herói que forjou a Luminífera, a espada de fogo, que teria sido temperada no coração da sua esposa, a Nissa Nissa. Mas esse mesmo herói tem vários nomes diferentes dependendo da região de Essos onde essa história é contada. Ele não é só chamado de Azor Ahai, mas também de Hirkon, o herói, de Intar, Neferium ou de Eldrick, Caçador das Sombras. Além disso, é uma tradição dos seguidores de R'hllor, o Deus Vermelho, acreditar que o Azor Ahai retornaria ao mundo segundo a profecia que eles chamam de Príncipe que foi prometido. Ou seja, o Príncipe que foi prometido também não é uma profecia de Westeros, e sim de Essos, dos seguidores de R'hllor. Enfim, em Westeros, a lenda da vitória sobre a Longa Noite, a história mais conhecida é a do último herói. Esse cara teria sido um guerreiro que reuniu um grupo de homens para encontrar os Filhos da Floresta e usarem a sua magia para vencer a escuridão. Teriam sido membros do grupo remanescentes do último herói que fundaram, por exemplo, a Patrulha da Noite e conseguiram, com a ajuda dos filhos e com a obsidiana, o vidro de dragão, conseguir vencer os outros, expulsar eles para as terras de Sempre Inverno e, com a ajuda dos Starks, levantarem a muralha de gelo para evitar que a Longa Noite retornasse ao mundo. Mas enfim, pessoal, aqui nesse vídeo eu quis trazer só algumas curiosidades que não estão aí na série e que só quem lê os livros sabe. Tem muito mais coisas que eu posso trazer para vocês, então se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, deixem nos comentários que eu trago para vocês aí conferirem. Mas fica aqui o meu incentivo para vocês que só assistirem a série a lerem os livros. Os livros das crônicas são grandes, mas assim, eles são muito fáceis de ler. Se você lê assim um capítulo por dia, ou mesmo 3 capítulos por semana, você com certeza vai conseguir avançar fácil na leitura, e no mais aí em 2 anos você já leu a saga inteira. E 2 anos não é muito para ler 5 livros do tamanho das crônicas, então vocês podem ter um ritmo de leitura muito bom. Inclusive, aqui no canal a gente tem o Clube das Crônicas. Toda quarta-feira à noite, às 7h45, eu e meu amigo Gustavo Beraldo, nós discutimos os capítulos dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo. A gente já fez as discussões de todos os capítulos do primeiro livro e estamos agora no começo do segundo livro, A Fúria dos Reis. Esse aqui, inclusive. E a gente analisa 3 capítulos por semana. Ou seja, você tem uma semana para ler na sua casa, de boa, no seu tempo, 3 capítulos dos livros. Aí você vem aqui toda quarta-feira para participar das nossas discussões, que são ao vivo, feitas em live, liberadas para todo mundo, e as lives ficam gravadas, caso você não consiga acompanhar elas ao vivo. Então, mesmo que você nunca tenha lido nenhum livro na sua vida, você pode começar pela Guerra dos Tronos, que não vai ser tão difícil, tenho certeza que vocês conseguem. Especialmente vocês já assistiram a série, vocês vão ver que o primeiro livro é muito parecido com a primeira temporada, e a partir daí que as coisas vão ficando bem diferentes, ao ponto que o 5º livro e a 5ª temporada já não tem mais nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, essa é a minha recomendação, participe do Clube das Crônicas, leia os livros, e é isso. No mais, deixe nos comentários o que vocês acharam sobre essas curiosidades, eu vou estar lendo tudo, respondendo o que eu puder. Também não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.